Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e na escatologia. Você percebe quando a gente vai filmar, o negócio muda aqui, né? Escatologia que nós vamos falar hoje. Se vocês quiserem anotar, tá? Vou dar um esboçozinho simples aqui daquilo que a gente vai tratar em algumas aulas daqui pra frente. Eu pensei que ia tirar foto, amado. Eu fiz até uma coisa, fez assim com o celular. A gente vê a maçãzinha assim, né? Falou, opa, vai sair na qualidade boa, deixa eu fazer uma coisa aqui. Nós vamos falar sobre a vida futura, o que precede essa vida futura, segundo ponto. Nós vamos falar sobre a ressurreição, ou quais ressurreições existem, né? Vamos falar sobre o juízo final e nós vamos falar sobre novo céu e nova terra. São os 5 pontos que eu pretendo estar compartilhando com vocês nessas aulas que nós vamos ter, tá? Então esses 5 pontos aí, repetindo: a vida futura, o que precede nessa vida futura, a ressurreição, o juízo final e novo céu e nova terra. É o que nós vamos falar. Eu acho que esse último aqui também vai ser algo muito interessante. Pelo menos eu vou tentar provocar ao máximo vocês, tá? Alguns até vão pensar que eu estou trazendo alguma heresia, outros vão ficar talvez assim meio bravos, e outros acredito que vão falar: nossa, é sério que é possível pensar tudo isso, né? A gente fala de escatologia, há muita mística, né? Há muito medo, há muito floreio. Eu falo assim, enfeitam muito pavão. A gente precisa buscar sempre a simplicidade, né, daquilo que a Bíblia ela comunica a respeito desse assunto, principalmente no livro de Apocalipse, né? A gente fez o curso, né, irmã Débora? Eu nem sei, acabei nem pegando o feedback de vocês, mas assim, eu parto pelo caminho simples do negócio, né? Eu sei que existe complexidades, mas às vezes quando a gente não entende o básico do negócio, a gente não consegue partir para a profundidade. Então eu prefiro, né, gastar o tempo, não perder, né? Gastar o tempo na simplicidade para a gente. Bem-vinda, amada. Chegou na hora certinha. Glória a Deus. Chega. Como diz o ditado, antes tarde do que nunca. Chegar na introdução. Então a escatologia vai falar sobre o estudo das últimas coisas, né? Os últimos acontecimentos da história humana. Há muitos símbolos, há muitas metáforas. A linguagem do livro de Apocalipse, que é a base, né, do nosso, não que é só nele que a gente vai encontrar esse tema, no Antigo Testamento, mas eu não vou repetir tudo aquilo. A gente vai abordar outras questões. Quem fez o curso, só lembro só a Miguel aqui, não foi? A Alessandra também. Então vocês vão perceber, né, que a abordagem vai ser bem diferente do curso que a gente fez lá, embora talvez eu vou repetir alguns pensamentos, algumas ideias, mas a abordagem aqui ela vai partir para outro viés do curso mesmo de escatologia que a gente tem, porque a ideia é aquilo que acredito que vocês já ouviram falar, acredito que vocês já leram, estudaram alguma coisa, e eu vou tentar então me aprofundar em alguns pontos, né, e refletir sobre algumas questões, mas enfim. Então a gente tem o livro de Daniel, a gente tem, né, o Antigo Testamento. A escatologia começa lá, não começa, e não é só o livro de Apocalipse, né? Jesus fala no capítulo 24 de Mateus, enfim. Mas a questão o livro de Apocalipse, ele é muito símbolo, muita metáfora, muita representação que a gente tem. A gente precisa entender, não só nesse tema e não só nesse livro, mas em toda a Bíblia, nós precisamos buscar aquilo que é o principal da comunicação de Deus naquele texto, naquele livro, através daquele autor. Muitas vezes isso faz parte, não está errado, né? E ainda mais vocês, a gente está num curso de teologia, então surgem curiosidades e tal. Às vezes a gente perde um pouco o foco, às vezes sou eu o culpado de fazer a salada santa, aqui que eu faço. Mas
a gente precisa entender que tem coisas de fato que elas não vão se equacionar, não vai fechar, né? E nesses casos a gente precisa entender que a gente precisa orar um pouco mais, estudar um pouco mais. É interessante assim que a vida ela vai amadurecendo, não automaticamente, né? Estou falando na experiência da vida e tudo mais. A compreensão bíblica é da mesma forma. A gente vai amadurecendo como ser humano e como cristão a gente também vai amadurecendo na compreensão. Eu me lembro enquanto aluno eu defendia coisas unhas e dentes que hoje eu falei como cristão mesmo, né? Pregava, ensinava e acreditava coisas que era motivo de briga, não briga, né? Não sei se vocês estão entendendo, né? Não, é isso aqui e tal. E aí depois fala, olha, isso aqui que eu defendia com unhas e dentes não faz sentido mais para mim. Então a gente vai amadurecendo, faz parte e é muito bom a gente perceber isso. É muito bom quando a gente amadurece. Melhor ainda é quando a gente tem a consciência de que a gente está amadurecendo. Você consegue fazer uma leitura, né? Quase que você sai assim fora de si e olha para você mesmo. É muito interessante, se chama autoconhecimento, né? Quando a gente consegue fazer essa leitura de nós mesmos. Que é difícil, por quê? Porque aí tem que entrar crítica, porque aí tem que descer do salto, ainda que eu não uso salto, né? A gente precisa ser humilde, reconhecer que a gente, né, falava até aquele momento aquilo lá, mas precisa desfalar. Isso é exercício de aprender a desaprender para aprender. Então a gente vai começar a falar da vida futura, em Marcos capítulo 1, versículo de número 15, Evangelho de Marcos 1:15. E aí vocês vão estar todos animados, com saudade enorme de fazer um monte de pergunta, tá? Então, eu vou até precisar acalmar os ânimos assim, para que todo mundo não pergunte toda hora o tempo todo, mas fiquem à vontade aí e interajam, tá? Marcos capítulo 1, vou pegar alguns textos bíblicos aqui, a gente vai ler e tentar extrair deles algumas verdades ou alguma expressão aqui. Então vamos lá, Marcos 1:15. É um texto meio já cortado aqui, fracionado, né? Mas vou direto ao ponto, tá? E dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Olha que coisa interessante. O reino de Deus está próximo. Eu acho que eu até abordei esse texto em outra ocasião, em outra matéria, mas quero retomar isso. O reino de Deus, ele é uma realidade presente, amados. A gente está falando de vida futura, mas essa vida futura, ela já começa nesse tempo presente, tá bom? O reino de Deus, as virtudes do reino de Deus, a vida futura, a vida eterna, a salvação, elas já são experienciadas, experimentadas pelos salvos, aqui e agora, em certa medida, claro, mas aqui e agora. E aí a gente pensa assim, tá, mas o reino de Deus não é uma coisa futura? É para o futuro, mas já é uma realidade, ou deve ser uma realidade. Fala, mas o que é o reino de Deus? O que é essa vida futura? O que é a eternidade? É um tempo eterno com Deus? Sim, também. Mas o que quer dizer isso? Né? É um tempo de qualidade, é uma vida de qualidade, é uma existência de qualidade, porque a gente não vive um tempo de qualidade, uma vida de qualidade e uma realidade, uma existência de qualidade, não é, amados? Então a gente sabe disso. Qual é a área da nossa vida, da nossa existência que o negócio está perfeito? Não tem, nem físico, nem de jeito nenhum, psicológico, espiritual. Se a gente tiver esse autoconhecimento que eu falei no começo, a gente consegue fazer a leitura e chegar facinho a essa conclusão, né? Nossa, minha vida tem dificuldades absurdas, eu tenho dificuldades absurdas, nós temos limitações absurdas. Então, assim, vida de qualidade. O que é vida eterna? Vida de qualidade, vida abundante, que Jesus disse, nós crescemos nele, nós já participaríamos, já teríamos isso. E o que seria vida de qualidade? O que seria o reino de Deus? A gente vai para Romanos, capítulo 14, verso 17. Embora eu acho que eu nem anotei esse texto aqui, mas me veio na mente agora. Como um bom pentecostal, eu recebo na hora também algumas coisas aqui. 14 e 17. Eu me divirto, amados. É uma bênção, né? Então, o reino de Deus não é comida, não é bebida,
não se constitui dessas coisas materiais, né? 14, capítulo Romanos, capítulo 14, versículo 17. Eu estou puxando na minha memória uma versão, tá? Veja vocês aí se é compatível, né? O reino de Deus não é comida nem é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então o reino de Deus é constituído de virtudes, que aqui Paulo coloca em 3. A primeira é paz, não é? Paz, é isso? Paz, paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então a paz, se a gente pegar lá no justiça, paz, justiça e alegria, isso? Paz, justiça e alegria. Justiça, paz. A sequência é essa então? Então vamos na sequência do texto. A minha tradução. E as demais? Justiça, paz e alegria, que eu então confundi aqui. A ordem, eu tinha uma professora de matemática que ela dizia assim para mim: André, a ordem dos tratores não altera o viaduto. Eu falei, tá certo, professor, tem que aprender isso aí na matemática, né? A ordem dos fatores não altera o produto, é o que ela queria dizer. Era punk, isso marcou muito minha vida. Professor de cabelo vermelho, coturno, ia desse jeito, a professora da hora. Nossa, que maravilha. Então, eu perco o raciocínio quando eu falo besteira. Justiça, não é isso? É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é um reino de justiça. Só que justiça não como alguns eu percebo que entendem. Alguns têm justiça quase como uma vingança, né? Justiça é quando a gente consegue tornar uma convivência, acho que a palavra é essa, equânime, né? Que tenha equidade, que tenha... tem um termo interessante, não, que é isonomia, né? É da tua área também, não é? Esse termo, isonomia, né? É a garantia, né? Igual para todos, né? Então, isonomia, equidade, olha que coisa interessante. Essa justiça que é onde as coisas se ajustam para todo mundo, né? Onde todos são de alguma maneira contemplados, abençoados. O texto de Paulo, se não me falha a memória, lá em 2 Coríntios, que um que planta não tenha tanto que tenha de uma forma absurdamente sobeja, a ponto de que o outro não tenha quase nada. Esse equilíbrio que nós não conseguimos implantar na nossa convivência, porque nós somos desequilibrados, descompensados, nós somos injustos por natureza, a gente não sabe dosar as coisas. É por isso que eu me lembro quando eu era menino, que eu apanhava na rua, e aí depois eu encontrava o outro, mas com 2 amigos, vou confessar os pecados aqui, né? E aí era vingança, né? Então assim, eles contaram entre amigos mesmo. Então, entre amigos, os meninos têm esses negócios, é tudo amigo, mas acontece essas coisas aí, né? É igual os irmãos. São tudo irmãos, mas acontece algumas coisinhas de vez em quando. Então assim, eles seguravam, né, para eu descontar lá o cascudo. E nunca era na mesma medida, mas eu não conseguia, eu levei um cascudo com a dimensão tal, ele raspou da metade da cabeça para baixo. Não, mano. A vingança não era na mesma medida. É por isso que Deus diz: não vingueis a vós mesmos, ó amados. Romanos, inclusive, acho que até capítulo 14 minha vingança. Mas a vingança de Deus não é isso que a gente, né, compara com a nossa vingança. É a justa retribuição para o mal praticado, quando se fala da vingança de Deus. Jesus pisa o lagar da ira do Deus Todo-Poderoso. Então a ira de Deus não opera, aliás, a ira do homem não opera a justiça de Deus. A ira de Deus não é como nós nos iramos, que é descompensado por sentimentos negativos, por motivos errados, né? Então Deus é quem sabe exercer todas essas coisas. Mas para não fugir muito aqui da questão do reino de justiça, de paz. Paz, como diz o dicionário de língua portuguesa, ausência de conflito, né? Mas a paz que a Bíblia se refere não é só ausência de conflito, aliás, nem é ausência de conflito, porque a paz do reino de Deus, ela se dá inclusive entre ou dentro de conflitos, porque a paz, ela não é uma circunstância externa, é uma circunstância interna. E tendo paz com Deus, diz o texto de Romanos, acho que 5:1, né? Sendo justificado por Deus, tende paz com Ele, né? Então a paz, na verdade, o shalom, o conhecido shalom do Antigo Testamento, que os irmãos aí usam, né? Shalom, professor. Né?
O shalom, que também é traduzido por paz, né, no hebraico lá, que é mais do que paz. É a harmonia em todos os sentidos da vida, em todas as áreas da vida. Isso é o shalom, né, da Bíblia. É onde há essa harmonia, onde há isso, próprio Romanos, capítulo 14, Paulo vai dizer, mas eu estou falando que é tudo no capítulo 14, né? Talvez nem seja. Deixa eu ver aqui. O André vai ser falando de tudo no capítulo 14? Não. Eu penso que é, mas vamos conferir lá, Marcos? Porque é 12 e 14 de Romanos, vai trazer bastante reflexão sobre... 12 e 14? Não, o capítulo 12 e o capítulo 14, eles vão trazer algumas expressões aqui que talvez eu estou misturando, falando que é tudo no capítulo 14, mas não. O capítulo 12 também. O 14 e 17, que é o ponto que a gente está, né, partindo para estar discussando tudo isso, mas o capítulo 12, falando da paz, né? Então, ó, quando a gente lê lá a partir do capítulo 12, a partir do verso de número 17 até o 21, só para a gente entender o que é paz e esse relacionamento. A ninguém torneis mal por mal. É um princípio do reino de Deus, tá, Marcos? Não leva desaforo para casa, vingança, vou retribuir. Isso não pertence mais àqueles, não deve pertencer mais àqueles que participam dessa vida futura. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, eu acho interessante que Paulo tem misericórdia da nossa vida, né? Ele fala aqui, se for possível, quando estiver em vós, ou seja, quando depender de vocês, tende paz com todos os homens, porque nós sabemos, Paulo também sabia, e Deus também sabia, sabe, que nem sempre depende só de uma parte, né, para ter paz, né? Depende sempre de dois, tá? Tendes paz, se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Esse dá lugar à ira, ou seja, deixe para que Deus resolva essa questão. Obrigado, mano. É isso aí. Mas não naquele sentimento, né? Deus vai pesar a mão, Deus vai me honrar no sentido que vai envergonhar. Não nessa disposição, né? E aí não adiantou nada. Dá lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então é Deus que sabe recompensar os justos e os injustos na medida, na dose certa. E tem um negócio interessante aqui também, né? A vingança, o sentimento que a gente pode carregar de vingança é mais ou menos como uma pessoa que dá um copo envenenado para outra, ou aliás, desculpa, confundir, que toma um copo envenenado e espera que outra pessoa morra. Entenderam a ideia? Então, uma pessoa que tem no seu coração esse sentimento de vingança, é como se ela tomasse um copo envenenado, ou um veneno, esperando que a outra pessoa fosse prejudicada, né? Então a gente precisa pensar nessas questões. Faz o perdão, mas quando a gente perdoa, a gente muito mais nos abençoa do que abençoa outras pessoas, embora a bênção seja mútua. Porque quem carrega em si mágoas, ressentimentos, né? O texto de Hebreus vai dizer raiz de amargura, essa pessoa se priva da graça de Deus. Olha que coisa interessante, vou até interromper a leitura para ir em Hebreus, para a gente ver a seriedade desse negócio. Hebreus, vamos ver o texto lá. Esse texto para mim ele é muito profundo, muito forte. Para mim ele traz assim uma consciência, deve trazer uma consciência em nós assim, a ponto de a gente falar, nunca que eu vou ter um comportamento desse, nunca que eu vou permitir que esse sentimento assalte o meu coração e fique lá. Olha só, verso 14 e o verso 15, tá? Verso 14 e 15, do Hebreus 12, né? Hebreus 12, acho que eu não falei no 12, né? Eu tenho que falar, né, irmão? Por revelação nem tudo vai, né? Então, capítulo 12 de Hebreus, versos número 14 e 15. Segue a paz com todos. Ó, seguir a paz com todos. É segue ou é seguir? E agora? Então se esforcem para viver em paz. Então vamos nessa versão aí que é melhor. Se esforcem. Siga. Se esforce, né? Siga a paz com todos e a santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. A gente está falando de paz, o aspecto da virtude paz do reino de Deus, que faz parte da vida futura que começa aqui agora, só para a gente perder esse fiozinho da meada aqui. Então olha só, raiz de amargura e que por ela muitos se contaminem.
Uma pessoa amargurada, ela tem a capacidade de influenciar outras a ponto de outras também fiquem amarguradas, embora não foi atingida diretamente por aquela pessoa que talvez causou ofensa no coração dessa pessoa que está amargurada. Já viveram situações assim, mano? Né? Às vezes uma pessoa está tão amargurada que consegue nos amargurar e a gente fica com raiva do outro que nem fez nada para nós. Isso é muito complicado, né? E a gente precisa evitar isso aí. Mas voltando para o Romanos capítulo 12, nós paramos no verso 19, quero ler o 20 e 21. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, aqui são ações práticas, né? Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Tem uns que falam, eu vou dar-lhe outra coisa, né? Não, aqui tá... É que eu vi um dia, uma falando, eu vou dar na outra. Eu falei, não, calma aí, a Bíblia diz, dá-lhe de comer quem tiver fome, dá-lhe de beber quem tiver sede, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça, a cabeça da pessoa. Olha só. O meu está sobre a cabeça dele. Exato, sobre a cabeça da outra pessoa. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não, porque às vezes a ideia é, né, vou amontoar brasas sobre a minha cabeça. Até um tempo eu achava que era na minha, mas depois descobri que era na do outro. 12 e 20. Vamos lá, Marcos, não sei se eu estou agoniado aqui, eu estou com uma vontade enorme de falar um bocado de coisa para não sei se está acumulado isso. Eu vou mais devagarzinho, tá? Me ajudem aí. Então o verso 20, ele na verdade é um provérbio lá do Antigo Testamento, livro de provérbio mesmo, que diz isso, né? Se o teu inimigo tem fome, dá de comer, se o teu inimigo tem sede, dá de beber, porque quando a gente faz isso, a gente amontou a brasa de fogo sobre a cabeça dessa pessoa. Por que diz isso? Uma expressão idiomática. Imagine só, alguém com um calor intenso sobre sua cabeça, o que acontece com o seu rosto? Fica envergonhado, rosto vermelho. Então a gente envergonha a outra pessoa fazendo o bem, mesmo se ela fez o mal. Então o poder do bem, aliás, o poder do fazer o bem, ele vence o mal. A gente não, Jesus ensinou isso lá em Mateus, não foi? Então pode fazer o mal que for, retribua com o bem. Falou mal de você, fale bem da outra pessoa. É um desafio, porque a gente tem esse ímpeto de querer se defender, e ainda mais quando a gente julga que aquela pessoa é pior do que a gente. A gente faz essas avaliações sociológicas, não são espirituais, são sociológicas, né? São religiosas. Então a gente julga que lá tem muito mais pecado que eu, como que você tem que moral para falar de mim? Aí a gente vai, né, nessa loucura de tentar se defender e tal. Mas o interessante é isso aqui que Jesus ensina. Falou mal de você, fale bem. Não tente se defender. A gente não deve estar preocupado com a nossa fama, Márcio. A gente tem que cuidar do nosso caráter. Entra a parte de oferecer uma face, oferecer. Exatamente, é o texto, é isso aí. Bateu uma face, oferece a outra. Você foi obrigado, porque tinha uma lei na época de Jesus, né, que um cidadão romano poderia obrigar um judeu a carregar um objeto, uma milha. Se ele te obriga a andar uma milha, que a lei faz mais, vai duas. Porque se você fizer somente aquilo que é mandado, você serve inútil. Então nós somos convidados a extrapolar o que um ser humano bom faria. Olha que coisa interessante. Falou mal de você, fale bem. Perseguiu você, ore. É isso que Jesus vai ensinando. Esse comportamento de pagar o mal com o bem. Esse é o reino de Deus, né? Onde a gente tem essas virtudes como motivadoras das nossas ações. Isso é desafio, porque não pertence à nossa natureza, né? Alguns perguntam assim, André, mas que conversa é essa? Eu tenho que perdoar 70 vezes 7 no dia? Eu falei, tá, mas então é assim, a pessoa vai me ofendendo, eu vou perdoando? Eu falei, simples. Ele está na posição dele de ofensor e eu estou na de perdoador, né? Tem um rapaz aí que está nas mídias que ele diz um negócio interessante. Ele diz assim, eu não vou falar porque às vezes nos considera, desconsidera, né? Então o que ensina é o que é importante, né? Mas às vezes a gente rejeita o conteúdo por causa do rótulo, né? Infelizmente. Mas ele diz o seguinte, quem morreu primeiro, quem entendeu primeiro, melhor dizendo, morre primeiro. Quem entendeu primeiro, morre primeiro. Quem é mais maduro deve levar a carga do outro que é mais imaturo. É simples assim, né? É um desafio absurdo, mas é interessante aqui, falando sobre essa questão, que a paz é isso. É onde nós temos paz com a gente. Quando a gente diz o profeta, quem está em paz não quer guerra com ninguém. Né? Você nunca viu esse louvor, não? Não, né?
Tá tudo certo, então, vamos lá. Então, justiça, é Lulu Santos, eu acho. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Alegria no Espírito Santo não é qualquer tipo de alegria, nós temos diversas alegrias. A gente tem uma alegria quando faz alguma coisa boa, uma boa refeição, para uns é uma alegria, uma taça de vinho é uma alegria, ir na praia no final da tarde, ver o pôr do sol é uma alegria. Nós temos muitas alegrias, conquistas e tal. Essas alegrias, elas são momentâneas, embora sejam legítimas, mas não constituem a alegria que o texto se refere. A alegria do Espírito Santo independe inclusive da tristeza momentânea. São paradoxos, né? Que a gente vai percebendo como é esse negócio. Como Paulo estando preso externamente, circunstancialmente, em uma condição de tristeza, de sofrimento, preso lá na cidade de Filipos, né? Filipenses capítulo número 4, verso 4, diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. O regozijo é um gozo em cima do gozo, é uma multiplicação de gozo. O gozo já é bom, né? O regozijo, então, é uma multiplicação do gozo. Então, olha o que ele diz: regozijai-vos sempre. E ele fala da fonte no Senhor. Então, a nossa fonte de alegria é Cristo. Nossa fonte de alegria é pelo motivo de que o nosso nome está escrito no livro da vida. Somos salvos. Isso Jesus disse em Lucas 10, verso 20, alguma coisa assim. Me ajudem na referência, estou buscando a memória aqui, não tenho certeza. Tá? Não é pegadinha, não, é porque não é mesmo, né? Lucas quanto, senhor? Eu acho que é 10 e 20. Porque no contexto, amados, vamos entender o contexto rapidinho? O contexto que Jesus envia 2 discípulos, né? De 2 em 2, são 70, envia uma cidade. E eles voltam dando o relatório, né? Jesus, o negócio funciona mesmo. Expulsando demônio, curando enfermo, foi um negócio maravilhoso. Que alegria! O Espírito Santo usa a gente através dos dons espirituais, e a gente vê os cães assim mesmo, né? Sendo expulsos da vida das pessoas, gente sendo curada, abençoada, edificada pelo dom que Deus o tocou, pelas habilidades. A gente vê, né, o fruto, coisa boa. Isso é uma alegria legítima. Só que essas coisas não devem ser a fonte da alegria na nossa vida, porque Jesus se preocupou. Se olha, é verdade, eu vi Satanás saindo como um raio do céu. Mas não se alegrem porque os demônios sujeitam a vocês, porque vocês fazem essas coisas. Antes, a alegria de vocês deve ser pelo fato do nosso nome estar escrito no livro da vida. Não deve haver maior alegria na nossa vida pelo fato de termos a consciência, experimentarmos, né, e temos de fato a convicção de que nós somos salvos. Não deve ter alegria maior que essa. As outras coisas nos frustram, inclusive, que às vezes acontece, às vezes não acontece, às vezes o negócio vai, às vezes não vai, né? Tem aula que falei, eita, que coisa boa, consegui passar o que queria, parece que Jesus até alcançou o coração dos irmãos, uns até se sentir a presença de Deus, mas tem aula que não vai, enrosca, né? Gera briga. Teve aula que gerou discussão, mas como eu tenho paz com os alunos, aqui às vezes os alunos não têm paz comigo, aí a gente não desfruta do reino de Deus como deveria. Brincadeiras à parte, então, a alegria no Espírito Santo diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, sendo, aliás, o Jesus, estou tentando buscar aqui o texto, João capítulo de número 16, amados. Não, que ele diz, nossa, esse texto, eu não citei faz tanto tempo, deixa eu pegar para dar referência exata para vocês, né? Capítulo 7, lembrei agora, capítulo 7, verso 38 e 39. Jesus diz que o Espírito Santo, ele gera em nós, ele cria em nós uma espécie de uma fonte que jorra, sabe aquela fonte que jorra água viva? Só que ela jorra água viva para a vida eterna. Interessante é isso que ele diz, né? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu ventre. E isso disse ele, né, Jesus, do Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado àquelas pessoas que estavam lá em volta. Enfim, mas essa questão dessa alegria que jorra no nosso interior, independente das circunstâncias externas e internas também, querido. Esse é o ponto. Porque às vezes a gente está triste mesmo, melancólico, triste, angustiado, sei lá. Mas há uma alegria que ela é muito mais profunda do que a tristeza.
Tem um texto, não lembro de quem é, de um teólogo aí, que ele diz assim: não há tristezas na terra que os céus não possam reverter. Nem é exatamente isso, não adaptado aqui, mas a ideia é essa. Não existe angústia, não existe tristeza, não existe circunstâncias miseráveis aqui na terra que a gente possa viver, que os céus não possam reverter isso. É muito interessante essa ideia. Eu não vou prolongar, senão eu vou querer pregar daqui a pouco aqui, viu? Está vindo um monte de coisa aqui na minha mente, mas eu vou dar continuidade aqui na proposta da aula. Primeira carta de João, falando da vida futura, tá? Tudo isso envolve a vida futura aqui agora e que isso vai se potencializar ao máximo lá na eternidade. Mas a gente já pode desfrutar desse negócio aqui, amados. Essa é a proposta de Jesus, né? Ficar esperando no céu para as coisas melhorar, eu acho que não é muito bom, não. A gente sabe, 1 João capítulo 3, verso 2. Quero pegar uma expressão aqui, mas só para a gente não perder aqui a ideia. A gente não pode achar que a vida eterna é uma proposta somente, a vida futura é uma proposta somente para a eternidade. Ela se dá aqui agora. E esse texto aqui vai dizer um negócio muito interessante, ó. Não é evangelho, é carta, tá? Primeira carta de João 3, versos de número 1 e 2. Veja com grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, guardem essa expressão agora. Amados, agora somos filhos de Deus. Então é presente, não é? Agora somos filhos de Deus, não é que seremos, já somos. Guarda essa outra expressão, e ainda não. Agora e ainda não, olha só. E ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. A expressão é agora já e ainda não. Na teologia a gente tem essa expressão, se vocês lerem no livro aí, agora já e ainda não se refere a esse texto e essa ideia de que agora já desfrutamos da vida eterna, mas ainda não na sua plenitude. Agora já somos salvos, mas ainda não como devemos ser. Agora já experimentamos de uma comunhão com o Espírito Santo, mas ainda não como experimentaremos na eternidade. É o agora já e o ainda não. Tá certo? Então, só para a gente entender aqui essa ideia da vida futura. Indo para o João Evangelho, depois que a gente vai voltar aqui para a carta, mas o João capítulo 3, Evangelho de João capítulo 3, versos de número 36, vai falar também, vai reforçar, né, isso que a gente está falando aqui. João 3 e 36. Olha que coisa interessante que Jesus ele fala. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Olha que coisa interessante. Quem crê no Filho já tem a vida eterna. É aquele que não crê que não verá. Ele não experimentará no futuro porque não está no presente experimentando. Mas quem está em Cristo já tem a vida eterna. Já é uma realidade, amados. É a gente que às vezes não desfruta por uma série de questões. Diga, amado. Esse crer significa o quê? Crer significa viver na proposta de tudo que Jesus ensinou. Não é crer num assentimento mental, numa concordância. Não é nesse acreditar intelectual. O crer implica tudo que Jesus ele propõe para a vida. Tem um texto muito interessante que é em Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, que diz o seguinte: já estou crucificado e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É a fé do Filho de Deus, não é a fé no Filho de Deus. Faz a diferença, né? Mas tem que entender que as expressões, nem sei como se chama esse trem aí, não é conjuntura, né? O do e o do, mas tem diferença, porque ter fé no Filho de Deus é uma coisa. Eu tenho fé em Jesus, vou colocar assim, tá? Tenho fé em Jesus é uma coisa. Eu tenho a fé de Jesus é outra coisa. Porque a fé em Jesus é crer nele, na pessoa dele, nos ensinos dele. Ter a fé de Jesus ou do Cristo é viver como ele viveu, é a fé dele.
Eu vivo na fé dele, como ele viveu. Percebam a diferença? Embora as duas coisas elas caminhem juntas e sejam necessárias, crer em Cristo para viver como Cristo viveu. É essa a questão, né? Então a gente entende aqui que quem está em Cristo, quem crê em Cristo, vive a vida, desfruta a vida que Cristo propôs, inclusive dando exemplo. Porque nós experimentamos a vida futura, amados, quando nós imitamos Jesus, como ele viveu. A gente vive muito mal. Eu estava pensando aí ontem, ou foi anteontem, não sei, é domingo, é sábado, é feriado, eu penso também, não tem jeito. E eu estava pensando, eu percebo muitos irmãos, eu, às vezes, nós, todos, a gente reclamando de um monte de coisa. Falta de saúde, dificuldade financeira. E a gente ora a Deus, Senhor, me dá saúde, Senhor, me ajuda aqui e ali. E claro que a oração sempre vai ser válida, a gente sempre vai ter que orar. Mas talvez nós tenhamos que mudar um pouquinho as nossas orações. Poderia ser assim: Senhor, me dá sabedoria para me alimentar melhor, para organizar minha vida, para que eu durma melhor, para que eu tenha uma vida não sedentária, não é? Então, assim, na verdade, a gente não imita o Cristo na sua vida. A gente vive uma vida toda desregrada e a gente muitas vezes entra em crise porque não está acontecendo, porque a gente tem uma vida assim assada. E muitas vezes é porque a gente só não está vivendo a vida que Deus estabeleceu para a gente viver, a vida de qualidade, não é? Enfim, só uma reflexão aqui. Eu esqueci, mas eu era para abrir um parênteses e agora estou fechando parênteses sem ter aberto. Vamos em 1 João capítulo 5, verso 11, 12 e 13, ainda falando dessa questão da vida eterna, tá? A vida futura, melhor dizendo, que nós temos. 1 João capítulo 5, versículos número 11, 12 e 13. 1 João, capítulo 5, 11, 12 e 13. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que saibais que tendes a vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Mas essas coisas eu escrevo para vocês saberem que vocês têm a vida eterna. Né? Não recitei exatamente, mas a ideia é essa aí, versos 11, 12 e 13. Então nós temos a vida eterna, nós temos a vida futura, nós desfrutamos disso. Nós devemos experienciar isso. Nós precisamos viver de tal maneira que isso seja uma realidade aqui e agora, né? O agora já, ou ainda não, porque a gente sabe que tem muito mais coisas boas para nós depois do fim. E depois do fim, aliás, tem um fim, tem depois do fim que é a eternidade, né? Após a ressurreição há uma continuidade da vida para os salvos. E aí eu quero pegar o texto de João capítulo 5, verso 28 e 29, tá? Então, após a ressurreição, a gente vai falar, após a morte dos salvos, isso aqui tudo é para os salvos, tá? Depois da ressurreição, há uma continuidade de vida para os salvos. João, capítulo 5, versos de número 28 e o 29. Olha só que coisa interessante que está escrito aqui. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então, nessa vida futura há uma continuidade, né? 1 Timóteo, amados, capítulo 4, versículo de número 8. 1 Timóteo 4 e 8 vai trazer algo para também corroborar, para essa ideia. 1 Timóteo 4 e 8. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Olha o que a Bíblia diz. Não é só a vida que há de vir, não é só o porvir, não é só o futuro, é a vida presente. Então a vida futura, ela também pode ser experimentada em pequena medida, em uma dosagem, aqui nessa vida, queridos. A proposta do Evangelho não é para a eternidade apenas. A eternidade é o cumprimento, é de fato o ápice, da proposta. Mas ela começa aqui agora, essa relação. O versículo fala, e a eternidade é conhecer a Cristo. Acho que é assim, não sei se. Então a eternidade começa aqui e você começar a conhecer.
Sim. O que é o reino de Deus? Eu acabei não falando, que eu li o verso 15 do capítulo 1 de Marcos, que foi o primeiro texto, não foi? Mas ali a ideia, de fato, que o reino de Deus está próximo, eu acho que já até expus para vocês essa ideia de próximo, de proximidade, e não de tempo, né? Próximo porque ele está pertinho de vir, próximo porque ele tem acesso, é acessível, né? Há um contato. Então, assim, o reino de Deus, ele começa a partir de quando nós começamos a ter um contato com o Rei, o próprio Cristo. O reino de Deus não é essa ideia de um reino implantado, né? Mas é um reino de relacionamentos. O reino de Deus não vem com aparência exterior, dizendo ele aqui ou ele lá, Jesus disse, mas o reino de Deus está dentro de vocês, depende da versão, entre vocês, né? Então as duas variantes, elas estão corretas a partir do original, né? En humon, dentro de vocês ou entre vocês, visto que o reino de Deus é experienciado no indivíduo, no individual e no coletivo. Então, entre vocês ou dentro de vocês. O reino de Deus começa a partir do relacionamento com o Rei, que é o próprio Cristo. É isso, o resumo é isso. É o relacionamento com Deus. Isso é o reino de Deus, que só pode ser experimentado, só pode ser visto, melhor dizendo, de dentro. Só pode ser experimentado, só há uma entrada nele pelo novo nascimento, né? E é Cristo que é o foco de tudo. É Jesus, amados. Diga. Verso 29 aqui que diz que os que fizeram bem ressuscitarão para mim, os que fizeram mal ressuscitarão para ser condenados. E se fizeram bem e fizeram mal, está se referindo ao quê? Ah, tá. O que eu pensei que era. O que tá? Aqui fizeram bem, de fato fizeram aquilo que deviam fazer a partir do relacionamento com Cristo. A gente precisa entender essa questão. Não é as boas obras, não é a bondade, não é a caridade exercida sem o novo nascimento e sem a salvação em Cristo. Então fizeram bem. Porque quem faz o bem a partir de uma natureza, ele é salvo, né? Então até ser recompensado. Haverá um tribunal chamado Tribunal de Cristo. Não falei isso nunca com vocês, não? Não, Tribunal de Cristo, que está em 2 Coríntios 5:10. Vamos ler rapidinho, já que surgiu esse ponto aí, bora lá, ver se a gente entende um pouco mais dessa realidade futura para os salvos, tá? Realidade futura para os salvos. Todos aqueles que em Cristo estão, morrerem em Cristo, né? Portanto ressuscitarão para a vida eterna, passarão por um tribunal, que é o tribunal de Cristo, que é esse tribunal que está aí em 2 Coríntios 5:10. Me ajudem para ver se é isso mesmo, tá? Esse tribunal, preste atenção, querido, não diz respeito à condenação e salvação. Não é para ver se a pessoa vai para os quintos, a condenação eterna, ou se vai para o paraíso. Não é isso, tá? Eu acho que é 5:10. Não? É porque deve estar diferente. É a versão, lê alguém puder, por favor. Quanto todos nós teremos de comparecer e manifestar diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba a retribuição de que tiver feito durante sua vida no corpo, seja para o bem, seja para o mal. Isso, até essa versãozinha está diferente do que está na minha memória aqui, ela contribui mais. O tribunal de Cristo são para os salvos, que serão por Cristo recompensados. Tá? Então, os salvos no céu terão o famigerado, o desejado, tão falado galardão, que eu não sei exatamente o que é, ninguém sabe o que é, mas todo mundo quer. Vem de Deus, deve ser coisa boa, né? O que é o galardão? Sei não, a Bíblia não tem detalhe. É uma espécie, não, é uma recompensa por Deus. Agora, o que será isso? Não faço ideia. O ouvido não ouviu, isso que é você galardão. Faz parte do galardão. Pode ser, talvez, quem sabe? Isso é uma parte sempre entre parafusos, porque o reino de Deus é feito de justiça. Então, isso eu fico pensando, vai ser desigual? Uns vai ter mais, outros vai ter menos. Então, a gente sempre pensa nas nossas categorias de recompensa, né? E sempre de posses, bens, enfim, privilégios. Ou será que eu vou morar num duplex, numa mansão lá no céu, e o outro vai ser uma choupana, num barraquinho lá na periferia de Jerusalém, na Nova Jerusalém? Será? Então a gente não pode pegar esses parâmetros nossos para
pensar nessa recompensa, nesse estado que nós teremos, porque são realidades totalmente diferentes das nossas. A questão é, quem receber vai ser muito grato a Deus, e quem não receber simplesmente vai falar, de fato, não mereço, não deveria. Agora é interessante nós pensarmos, enquanto aqui estamos, que nem tudo que a gente faz é legitimado por Deus, será reconhecido por Deus, portanto não será recompensado por Deus. Quando a gente pega o texto de 1 aos Coríntios, capítulo de número 3, verso 11, 12, 13, 14 e 15, a gente vai perceber algo muito interessante nesse pensamento de recompensa e tal, né? Primeiro que Paulo começa, olha, ninguém pode pôr outro fundamento o qual já está posto, que é Jesus Cristo, então é o fundamento, é a base. Veja que aquele que constrói não pode construir a não ser sobre Cristo. Então tudo que nós fazemos, devemos fazer baseados em tudo que Cristo ensinou, viveu nele. Amados, é interessante, vou interromper, vou falar de todos esses versículos e a gente volta nesse 2 Coríntios para tentar fechar esse pensamento, tá? É interessante que assim, quando a gente não faz, aliás, o texto de 1 Coríntios 10 e 31, me parece, 10 e 31, vão anotando aí, a gente vai voltando, tá? 1 Coríntios 10 e 31, Paulo diz assim, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Fazer tudo para a glória de Deus é possível que se refira a fazer coisas que expressem a natureza e o caráter de Deus. Eu posso fazer uma coisa boa com a motivação errada. Eu posso fazer algo que beneficie de alguma maneira as pessoas, que as pessoas olhem e avaliem, poxa, que coisa boa, ajudou, fez alguma caridade, etc e tal. Mas o coração, amado, a motivação, o que está lá dentro do coração pode não ser correto. As intenções podem não ser boas. Isso a gente faz aos montes. A religião adestra para que isso seja feito, para que você faça comportamento, realizações, fazer. Não é o fazer em si que é o X da questão, é o ser. Diga, pode falar, Mara. Quando ela fala assim que o reino de Deus é feito de justiça e que então será desigual, nós teremos, porque essa questão de meritocracia é de um recorte da nossa realidade. Mas nós teremos essa consciência de que nós teremos essa consciência de que o outro recebeu, eu não, recebeu mais, eu menos, porque isso é uma coisa nossa. Sim, existe essa consciência lá, essa comparação. A consciência, consciência que a gente vai ter. O sentimento é que eu acredito que não será como nós temos agora. De justiça. E olha como a Bíblia já trabalha isso na gente, quando Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo de número 12, ele vai falar, quando o irmão teu é abençoado, se alegre por conta da bênção dele. Quando o membro é honrado, todos devem se alegrar. Quando se entristece, todos devem se entristecer com ele. Olha como a Bíblia já propõe isso, que a gente tenha esse sentimento e esse comportamento aqui agora entre nós. Aqui já é um treinamento, amado. Que é um quartelzinho que a gente está treinando para chegar lá e experimentar na plenitude. Diga, Nathalie. Não, lembrei de uma parte também do Evangelho que conta o exemplo de um dono de um lugar que contrata os trabalhadores. Aí um contrata de manhã, ou seja, vai trabalhar o dia inteiro e tal, hoje dá tal salário. Aí meio-dia contrata outro. O outro só falta uma horinha para acabar o expediente. Então você recebe o mesmo. E os primeiros ficam indignados, nossa, trabalhou mais, eles vão receber o mesmo tanto que a gente. Mas olha a resposta da parábola, né? Calma aí, o que eu tratei contigo? Não foi o dinheiro? Eu cumpri o que eu te prometi. Agora, porque eu sou bom, os teus olhos são maus. Por que tu tá achando que eu sou bom? Contigo eu fui justo. O outro eu fui generoso demais. Percebam, amados? Então, como a Bíblia, Jesus, a Bíblia já vem tentando trabalhar isso na gente. Na eternidade não haverá sentimentos pecaminosos, muito menos comportamento, Consciência no sentido de consciência, sim, inteligência, consciência, poder de avaliação, comparação, sim. Mas não teremos essa insatisfação, a indignação, o senso de que estamos sendo injustiçados. Não, amados.
isso tudo vai ser equalizado de tal maneira que não haverá, né, nenhuma dessas questões. Aqui é esse estado pecaminoso, que a gente julga ser merecedor, que a gente trabalha nessa ideia de recompensa desde pequenininho. Nós somos culpados como pais, adultos e líderes cristãos, e a gente vai lá, pega os menininhos, né, desde pequenininho lá, na gincana bíblica, numa atividade lá, pega as criancinhas e uma que conseguiu premia ela. O que nós deveríamos fazer? Penso eu. Aquela criança, ela sobressaiu sobre as outras. O que ela deveria fazer? O que nós deveríamos ensinar? Penso eu. Você que conseguiu isso, reparte com os outros essa sua inteligência como você conseguiu. Ao invés de premiarmos, recompensarmos nesse sentido de premiarmos, deveríamos ensinar que ela recebeu o dom de Deus, que ela tem mais habilidade, mais recurso para repartir com os outros. Porque quando a gente vai fazendo isso, a gente cria um adulto nessa ideia de que eu mereço, eu tenho porque eu mereci, porque eu sou mais fiel, porque eu não sei o quê. E a gente chega nas loucuras, assim, de achar que Deus tem filho preferido e tem filho preterido. Que eu fiz, eu tenho porque eu mereço. O reino de Deus é um reino gracioso, pautado pela graça, baseado no amor, vivido pela fé. Então a gente precisa entender, amados, que os parâmetros de Deus, desses valores da vida futura, são diferentes do que nós vivemos aqui. A gente precisa deixar Deus trazer a mente de Cristo para a nossa mente. A gente precisa de fato pensar como Cristo pensa. Não é isso que diz que o espiritual deve ter a mente de Cristo? 1 aos Coríntios capítulo 2, verso 16, nós temos a mente de Cristo. Então é isso, esse exercício de a mente de Cristo está sendo formada e dominando essa nossa mente que nós somos ensinados, seja na vida cultural, seja na vida religiosa, né? Então a gente tem uma tarefa, uma caminhada muito longa para retrabalhar tudo isso aí. Deixa eu ver se eu consigo voltar onde eu deixei. 1 Coríntios, primeiro, né? Eu acho que eu li o verso 11 e 12, rapidinho para a gente ver se conclui essa questão aí. O texto vai dizer então, na continuidade, pelo que eu me lembro aqui, que assim, tem uns que usam materiais para construir, né? Veja cada um como edifica. Uns usam pedra preciosa, prata e ouro, outras madeira, feno e palha. A obra de cada um vai subsistir quando o fogo provar. Então a gente sabe que esses materiais, fogo provará a obra de cada um, né? E os materiais de madeira, feno e palha não subsistem ao fogo, são consumidos. Os outros materiais, pedra preciosa, ouro e prata, o fogo purifica, não consome, né? Mas eu quero pegar aqui, que eu estou puxando a memória, que eu não estou conseguindo pegar o texto todo. Lá no finalzinho, no verso de número 15, diz assim: se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Salvação não é pelas obras. O galardão é pelas obras, mas não é qualquer obra, é uma obra sobre o sacrifício de Cristo, com as motivações corretas, e sendo obras que expressem o caráter e a natureza de Deus, e que beneficiem o ser humano no coletivo, ou individual no coletivo. Diga, Mara. Lembrei agora de Apocalipse, acho que no capítulo 2, que fala de Tiatira e tal. Aí menciona, eu conheço suas obras e seu serviço. Uhum. Aí, tipo assim, obra e serviço então tem diferença, né? Não necessariamente, toda obra... São os dois no mesmo versículo. Sim. Achava que obra e serviço era a mesma coisa, mas você mencionou os dois. O serviço pode ser uma obra pode ser um serviço, né? Então, são coisas misturadas, não há uma separação em si, no texto, pelo menos que eu estou lembrando agora, né? Obra e serviço. Enfim, mas conheça as suas obras, esse é o ponto. Conheça o que você faz. Se pelo serviço ou de outra forma, são obras. A gente tem várias obras, né? Você tem obras de crer em Cristo, por exemplo, quando perguntaram para Jesus, lá no capítulo 7 de João, o que a gente precisa fazer, que obra que a gente precisa fazer para ser salvo? Jesus responde: a obra que vocês precisam fazer é crer em Cristo, é crer naquele que me enviou, né? A questão é, queridos, as motivações.
Para a gente voltar um pouquinho, então olha só, o tribunal de Cristo, ele é uma realidade que os salvos serão recompensados. Haverá recompensa diferente? Sim. Dependendo da motivação, não haverá, será rejeitado. Embora a obra foi feita na avaliação sociológica, né, uma coisa boa, mas de repente a motivação não foi. Tem gente que faz aí um monte de coisa para Deus, mas com motivações totalmente egoístas, querendo se promover, usam o dom de Deus, inclusive, para se beneficiar e não no senso de serviço, por exemplo, não é? Então, assim, eu posso pegar o dom de Deus e fazer coisas boas sem a motivação correta, sem a intenção de glorificar Cristo. E aí bagunçou tudo. Deus sabe de todas as coisas, a intenção do coração, não só o que a gente faz, né, externamente. Então, Deus vai avaliar justamente essas questões. Deixa eu ver se eu consigo voltar mais ainda. Tribunal de Cristo, né, que a gente estava, eu não consigo voltar mais, não sei mais para onde eu vou para trás. Falando sobre a obra ser provada pelo fogo. Ah, tá, não, esse ponto é principal no texto lá que a gente leu, porque assim, a salvação não é pelas obras e o salvo pelo fogo, a ideia é por um triz. Um documento, a gente precisa pensar num documento importante, que ele foi queimado, mas as bordas, o principal ficou intacto. Então é mais ou menos assim, eu penso que nós vamos entrar no céu, vai estar 2 anos assim com o extintor na mão, o fogo pegando assim, te precisa apagando, entra que você foi por um triz, viu? Que se dependesse das tuas obras, do que você fez, você nem estaria aqui, né? É pela graça de Deus, mas acho que vai estar 2 anos assim com 2 extintores, porque e batendo ainda assim, a pata apaga o fogo aí para não queimar ele. Ele só entra aqui só com, né, o espírito, né? Nem o corpo espiritual. Brincadeiras à parte, isso aqui é lógico que é uma ilustração. Eu penso que não vai ver isso, eu acho, né? Vamos para Filipenses 3:20, amados. Filipenses 3, verso 20. Falando ainda dessa questão da vida futura, tá bom? 3:20 de Filipenses. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O ponto aqui ainda é que a gente tem essa continuidade, os salvos, né, para a vida futura, tá? Então, a nossa cidade ela está nos céus, onde a gente espera também o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Para encerrar aqui esse ponto da continuidade da vida eterna, é João 14, verso 1, 2 e 3, né? João 14, que ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito para vocês, mas eu vou preparar lugar para que onde eu estiver vocês também estejam. Então essa continuidade de vida, essa vida futura, que é uma realidade para nós, tá? E eu coloquei alguns pontos aqui, ó. Para os materialistas a vida futura não tem sentido, né? Por isso que eles vivem como se Deus não fosse uma realidade. Eu quero pegar um texto de Lucas 12, capítulo 12, a partir do verso 13. Então, para os materialistas, a vida futura não tem sentido, né? Essa vida futura, por quê? Porque, aliás, por causa disso é que eles vivem como se Deus não fosse uma realidade. Estou falando de cristãos, hein? Estou falando de cristãos, amados. O que tem de cristãos materialistas, apegados às coisas dessa vida, que eles vendem, negociam os seus princípios, seus valores, amados, é muito fácil a gente conhecer a maturidade de um cristão quando toca em dinheiro, negócio. A gente fala, então, mas não era crente, não é cristão, não teme a Deus? Como que perdeu a linha dessa forma? Como que se desfigurou desse jeito? Como que está tendo esse comportamento, né? O dinheiro não é neutro. O dinheiro é uma categoria de entidade. Jesus disse isso, não foi? Chamou de mamão, inclusive. Dinheiro não é neutro. Então, sim, o amor é ele que é o problema, mas o dinheiro em si ele tem um poder muito grande sobre o ser humano que não coloca ele sobre aos pés da cruz, né? Ou debaixo dos pés de Jesus. É muito complicado. A gente pensa que alguns cristãos eles têm apego tão grande às coisas materiais que eles de fato vivem uma vida como são ateus práticos, né? Tem cristão ateu. Não é que não querem que Deus existe, mas eles vivem como se Deus não existisse, como se não tivesse uma vida futura, como se Deus não fosse pedir contas
dos recursos que ele tem, que Deus lhe deu, e ele não fez aquilo, ele não usou, melhor dizendo, aqueles recursos para glorificar Deus. A riqueza não é um problema em si. O problema é o homem que não sabe lidar com as riquezas, porque riqueza fala de poder. Né? Quem tem dinheiro no nosso país, no nosso mundo capitalista, a gente sabe que tem poder. Tem poder. Né? Parece que a lei para os ricos é diferente do que para os pobres. Então essa conversa que a lei é igual para todo mundo é mentira. É nada. Na teoria, mas na prática não é. Pode confirmar isso, né? Você ativo aí na... Né? Então os recursos que você tem te favorecem. Né? Quanto mais poder você tem mais privilégio. Então as coisas são ligadas. A questão é, as pessoas, irmão, pega na nossa vida aí. Talvez não é assim na vida de vocês, mas eu vou contar a minha experiência de vida. Às vezes, quando estava melhorzinho financeiramente, parece que a gente fica mais relapso, né? Não ora tanto, tanto quebrantado, né? Não se preocupa tanto assim em buscar Deus em certas questões. Opa, tem dinheiro isso aqui, vamos lá, a gente consegue resolver isso aqui e tal. Mas quando está assim, meu irmão, sem recurso, né? Eita, que é uma humildade, um quebrantamento, um choro, vigília, tá em todo culto, aquela coisa toda, ô Jesus. E eu só estou falando de uma questão bem pontual e simples da nossa vida, né? Então a gente precisa ter muito cuidado dessa questão da materialização, do materialismo, sabe? Porque a gente é visual. A gente se agarra nas coisas que a gente vê, né? A gente tem medo de perder as coisas. Nossa, tem um pensamento tão interessante, eu não estou conseguindo buscar ele na memória agora, mas depois, se eu lembrar, eu posto lá no grupo, né? Mas a ideia é essa, né? Que a gente muitas vezes se agarra a coisas que elas não podem nos ajudar em coisa nenhuma. Elas não bancam a vida. A gente tem a ilusão. Se eu tiver um bom convênio, no momento de enfermidade, o negócio vai resolver. Pode até beneficiar de alguma maneira, mas não resolve. Ah, se eu tiver assim assado, isso aqui não vai, mas é Deus. É Deus. É a dependência de Deus. Quem são os felizes? Na ótica de Jesus. Quem são os bem-aventurados? São os miseráveis, os pobres de espírito. Isso fala em relação ao material? Não. Quem é pobre de espírito? Aquele que reconhece que não pode bancar a sua vida, que não tem recurso suficiente para bancar a sua vida. Pobre ali é aquele que reconheceu que é falido espiritualmente. Mendigo espiritual. Não tem recurso suficiente. Apesar que os mendigos hoje aí tá, né? Parece que eles estão aí até sendo famosos, ganhando dinheiro aí. Uma piadinha meio. Vamos lá, amados, aqui. Lucas capítulo 12, verso 13 ao 21, Jesus nos alerta sobre essa questão do materialismo, tá? Isso de alguma maneira pode nos prejudicar a respeito da vida futura. Então capítulo 12, do verso 13 em diante, o texto completo, né, até o 21, e eu quero ler com vocês para a gente extrair aqui essa ideia. Disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse, Jesus: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Ou seja, eu não estava aqui não, minha missão não é essa, ficar resolvendo que pendenga jurídica entre vocês aí, né? Não me meta nesse negócio não. Então tem coisas que Jesus, nem... A gente tem que se virar aqui em algumas questões, né? Aí Jesus aproveita a situação para ensinar alguma coisa, né? Bom, já que a gente está aqui, vocês estão falando uma coisa que para mim não tem interesse nenhum, não é minha missão, não vou tocar no assunto, mas deixa eu aproveitar e falar um negócio para vocês. E disse assim, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, o amor excessivo ao dinheiro, às riquezas, né? Guardem-se disso, porque a vida de qualquer não consiste na abundância dos bens que possui. Aí propôs uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher meus frutos. Que problema, né, irmão? Tanto dinheiro que não tem um cofre para pôr lá. Que problemão. Disse: farei isso. Vou derribar os meus celeiros, vou edificar outros maiores, e ali vou recolher todas as minhas novidades, os meus bens. Direi à minha alma: alma, tem depósito
tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. É interessante a gente observar que a alma, pela via das questões dessa vida, não pode descansar, não pode comer, não pode beber e não pode se alegrar. Olha só, não é o dinheiro, não são as coisas desse mundo que trazem para a alma do homem esses benefícios aqui, tá? Mas vamos lá, a ilusão dele é: mas Deus lhe disse, louco. Deus chama de louco essas pessoas. Deus chama de louco aquele que diz que não existe Deus. Deus chama de louco aqueles que confiam nas coisas dessa vida. Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Olha que perigo, Deus. Mas falando, mas isso diz respeito somente a dinheiro? Não. A tudo que a gente pode juntar aqui. A tudo que de alguma maneira a gente tem como valor. Tudo, amados. Às vezes tem gente que tem valor sua vida acadêmica, né? Seu status social. Não é só sua fama. Mata e morre por aquilo. Então a gente precisa ter muito cuidado com essas questões aqui. Os saduceus, por exemplo, eles não criam, né, nessa questão de eternidade. Participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração, para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade